eu sou o Pedro, advisor da Match IT, e eu vou falar um pouquinho hoje com o Ivan e Rose, CTO e co-founder da Match IT e a CEO da Match IT, sobre a dificuldade de contratar profissionais e soluções de tecnologia. Ivan, na sua experiência, como é que é esse desafio? Bom, Pedro, bom dia. De fato, esse desafio é bastante complicado, bastante complexo. Eu tenho quase 20 anos de tecnologia e ao longo ao menos, últimos 10, eu tenho esse desafio de contratar profissionais de tecnologia ou parceiros para a implantação de determinados produtos. E, em geral, o que a gente pede é indicação do fabricante ou indicação de colegas, busca alguma outra empresa que já tenha feito esse tipo de serviço, mas é bastante complexo trazer o profissional certo, a empresa certa para fazer esse serviço. Até porque tem muitas especificidades, muitas características da nossa própria empresa, então o desafio é bastante complicado. E a Match vem hoje para resolver, para ajudar a resolver essa questão, esse problema do que o mercado vem enfrentando. Legal, Rose. E como é que você vê esse desafio? Cara, eu posso ser entendida como uma outsider ainda TI, né? Eu sou engenheira de uma outra área, mas eu sempre trabalhei muito com projetos de transformação na indústria. E cada vez mais tecnologia está no DNA da transformação de negócios. E acho que o tema de cultura, né, da relação humana para fazer as coisas acontecerem, de propósito, também nunca teve tão em vogue. Então, além de você ter uma escassez do profissional cada vez mais do ponto de vista de formação técnica, esse match cultural das equipes funcionarem bem, estarem mobilizadas por um propósito correto, eu vejo, seja na minha experiência como líder de negócio, seja na minha experiência como historicamente consultora de transformação, algo bem crítico, assim. Porque você tem toda uma mobilização de propósito, de objetivo de resultado, mais escopo, prazo, qualidade, de equipes conseguirem conviver, aí você tem um turnover, então dos colegas também que eu tenho trabalhado, é um desafio bem grande quando você fala de equipe interna. E contar com parceiros externos, principalmente para projetos, eu acho que impõe um desafio complementar, porque você tem pouco tempo para mobilizar um time que muitas vezes nunca trabalhou junto, com prazo para aquilo acontecer. Além do seu próprio esforço de cultura interna, você tem que mobilizar um parceiro, e esse parceiro está, às vezes, em vários outros projetos, com equipes com culturas diferentes, com objetivos diferentes, então esse equilíbrio é delicado. E, apesar de não ser da TI, eu trabalhei numa multinacional em transformação digital em 2012, quando nem tinha esse nome, e eu lembro de muitas vezes ficar na mão de um único grande parceiro e não ter por onde sair, porque era o parceiro que estava homologado. Então, acho que tem muito para transformar e eu estou bem feliz de certa forma, como uma outsider, estar entrando nessa discussão e poder contribuir. Legal. Ivan, você falou que está há 20 anos trabalhando com TI, né? O que atrapalha, cara, você não ter disponibilidade do parceiro ou não ter o parceiro certo assim, no dia a dia? Qual que é o impacto para uma empresa? Acho que uma série de fatores. Primeiro, o fit desse parceiro, não só na perspectiva cultural, mas também numa perspectiva de qualidade do trabalho prestado. Eu vivi recentemente uma situação onde a gente tinha um parceiro que já nos atendia na empresa e foi fazer gestão da nossa nuvem, e esse parceiro não é o cara mais qualificado, ele não tem porte para uma questão de liability para temas de nuvem, que é um assunto muito delicado, envolve aspectos de segurança muito fortes. Então, aí é só um dos exemplos. A disponibilidade do parceiro é também um outro exemplo, porque eventualmente quando você recebe uma boa indicação, que tem o fit, que tem tudo isso, esse parceiro pode não estar disponível, ou ele pode ter a dificuldade, se ele for pequeno ou médio, ele pode ter a dificuldade para montar uma equipe para fazer seu processo, seu projeto. Tem questões muito mais voltadas a conhecimento técnico especificamente, então tem parceiros que vão tentar desenvolver esse conhecimento técnico por uma perspectiva de conhecimento do teu negócio. Ele conhece tecnicamente, mas conhecer tecnicamente o teu negócio também envolve dificuldades e agrava um pouco disso. Então, é uma série de fatores que causa a dificuldade de trazer um bom parceiro ou o melhor parceiro. E quando a gente coloca tudo isso
dentro de um mecanismo inteligente que traz todo esse mix de informações, a avaliação cultural, a avaliação da inteligência coletiva, como a gente costuma chamar os feedbacks que os parceiros que já o contrataram, ou os buyers que já contrataram esse tipo de parceiro, colocam na inteligência, a gente tem uma probabilidade muito maior de contratar um bom parceiro, uma boa empresa que vai prestar um bom serviço. Você consegue, Rose, me dar um exemplo de como é que esse fit acontece? Assim, o que são as coisas que podem tornar um parceiro bom ou ruim para uma empresa, por exemplo? Essa é uma pergunta interessante, porque depende de quem está olhando, né? Você tem um time técnico que vai criar excelência da entrega, seja do código, seja da implantação de uma solução de backup, de uma migração cloud, enfim. Você tem o líder de negócio que está olhando o impacto daquilo, então às vezes a excelência técnica pode demorar tanto ou custar tão caro que o equilíbrio da entrega de valor ao negócio fica num balanço. Você tem a própria equipe com as suas metas financeiras, ou as metas de contratação para fazer reduções de custos no projeto ou depois na sustentação. Então, a equipe que vai estar envolvida ali também quer um bom clima para a coisa acontecer de forma fluida, né, sem ter ruídos no dia a dia. Então, eu acho que você tem uma perspectiva de realmente equilíbrio, prazo, escopo, custo, qualidade. Eu acho que você tem esse olhar de conhecimento de mercado, né, profundamente. Uma coisa é você implementar um CRM numa empresa de varejo digital, outra coisa é um CRM numa empresa da área de saúde. Assim, as coisas mudam, né? E a profundidade do conhecimento da solução também. Então, muitas vezes você tem que fazer as integrações. As coisas não vivem sozinhas, né, por mais que sejam SaaS, mas elas são integradas. E parceiros que conheçam bem do que tem de parque instalado dentro daquele mercado, mais o que o fabricante de uma solução nova está trazendo também é bem importante. Eu acho que até comentando um pouco no ponto do Ivan, ele comenta sobre empresas de maior ou menor porte, né, como provedora de serviço. O que eu tenho visto, eu estou trabalhando no marketing de tecnologia há pelo menos 7 anos e muito próxima dos pequenos e médios. E talvez um ponto de vista diferente, assim, que eles têm um conhecimento muito profundo, tanto do mercado que eles estão atendendo, do mercado do cliente, quanto da tecnologia que eles representam. Então, muitas vezes eles são muito mais certificados numa tecnologia do que uma equipe interna, né, do cliente, ou tem muito mais tempo trabalhando naquilo do que uma grande consultoria vai colocar um técnico ali que está recém-certificado naquilo, né? Porque ele, de fato, tem a própria credencial de confiança da pessoa que fundou aquela pequena empresa, uma reputação, né, pessoal por trás. Então, hoje no Brasil são pelo menos 30 mil pequenos e médios tech sellers, que a gente chama de 5 a 500 funcionários, e com muita solidez, assim, a grande parte deles. Dentro da Match IT, a gente já está com uma base com 500 empresas, pelo menos, recém-lançadas, então a gente vê que a plataforma está sendo bem aceita pelo mercado. E dentro da Match IT, acho que, não vou ter o número exato, mas mais de 35% dos sellers têm mais de 10 anos de mercado, uma reputação que começou muito no conhecimento técnico do fundador, e isso vai se espalhando, né, dentro da equipe. Voltando no tema de cultura, é muito mais fácil que essa pessoa, num ecossistema com 200 pessoas que o conhecem e convivem com ele, transmita a preocupação com qualidade, com solidez, com responsabilidade com o cliente, do que muitas vezes uma multinacional com 5, 8 mil que vai ter que amarrar isso em processo e não nessa confiança mútua de carreira, né? Então, muito bacana. Essa coisa dos perfis diferentes, né? De que acho que o Ivan tocou nesse ponto também, e eu acho que é muito bacana, Ivan, eu queria que você explorar um pouquinho mais nisso, essa questão de que você falou que é interessante, né? Às vezes o provedor de soluções ele tem uma expertise super grande na tecnologia, mas não necessariamente no seu mercado, né? Isso quer dizer, provavelmente, que um CTO, um líder de tecnologia, não necessariamente consegue carregar bons provedores da sua história para um outro desafio, né? Se você estava numa empresa de varejo e o cara era super legal em varejo, não necessariamente ele vai ser em saúde, ou não necessariamente ele vai ser numa fintech. E fala um pouquinho disso. Você vê dessa maneira também, assim, que como um líder de tecnologia, né? Você enxerga que
nem sempre o que funcionou num lugar vai funcionar em outro, mesmo sendo a mesma tecnologia? Eu acredito que é uma questão mais de preparação. Eu vivo isso exatamente nesse momento. Eu venho do segmento financeiro e hoje eu estou na saúde. Então, alguns dos parceiros com quem eu trabalhei no segmento financeiro não necessariamente têm a habilidade que a gente precisa hoje para a saúde. Então, o que eu comento de porte da empresa é muito voltado à empresa certa, para o projeto certo, no momento certo. Então, tem determinadas situações onde eu preciso de uma empresa pequena e ela vai ser excelente para a gente. E o que ela precisa é de um período de adaptação, de criar uma vertical, de estruturar uma vertical de saúde e começar a entrar nesse mercado e se preparar para ele, se ela ainda não tiver essa vertical. Algumas das empresas, mesmo pequenas, elas já conseguiram se adaptar e já conseguiram se ampliar no âmbito de quantos segmentos elas são capazes de atender. Mas algumas elas se especializam ou no segmento financeiro, ou na saúde, ou em CRM, ou em outros aspectos que a gente precise, ou em outros segmentos que a gente considere de mercado. Então, isso tudo influencia na escolha. Mas acho que a grande questão é parceiro certo, para o projeto certo, no momento certo. Esse cara tem que estar adaptado. Então, aí é que a convergência toda nos ajuda a entregar um melhor produto e um melhor fit entre buyer e seller de tecnologia. Bem bacana. Rose, agora pergunta de $1 milhão, né? Como é que a Match IT ajuda a encontrar, então, o parceiro certo, no momento certo, no momento certo do parceiro, né? E o Ivan falou um pouco disso, né? Disponibilidade do parceiro, né? Às vezes o parceiro é incrível, mas não tem gente disponível, né? No momento certo, para o mercado certo. Como é que vocês ajudam nisso? É uma ruptura no modelo tradicional, né? O modelo tradicional acaba sendo o contatinho que já está no WhatsApp de alguém ou alguém que já está homologado na própria empresa, né? No vendor list. Para desromper, a gente tem que fazer realmente diferente em vários aspectos. Na Match IT, a gente trabalha com diferente na inteligência de dados, principalmente. Então, em vez de as referências do que é bom, do que é ruim, para os diferentes decisores estarem na cabeça de cada um ou em algum documento histórico de um projeto bem-sucedido de lições aprendidas, a gente usa a inteligência coletiva e os algoritmos consideram diferentes aspectos da demanda e da oferta para encontrar o melhor match. Além do algoritmo, tem um tema de disponibilidade de informação por trás. Então, o Ivan tem 20 anos de experiência, provavelmente trabalhou com 2 centenas de fornecedores, é bastante coisa. Mas como é que está o status desses fornecedores hoje? Né? Que ele trabalhou 10 anos atrás, hoje está num outro cenário de oferta, né? De disponibilidade, de valor, de especialização. Então, é uma informação que, mesmo robusta, ela não está atualizada. Na Match IT, a gente tem a informação de mais do que 2, 3 centenas de fornecedores em tempo real, à disposição dos buyers, sem que ele tenha que ficar ali navegando horas para olhar uma lista telefônica, né, uma vitrine muito longa. Ele basicamente cadastra a demanda de maneira quase que didática, que seja uma pessoa de TI, uma pessoa de negócio, uma pessoa da área de compras, consegue seguir um padrão de configuração dessa demanda. São 14 perguntas que a gente olha: necessidade técnica, SLA para começo de trabalho, SLA de retorno comercial, faixa de preço. A gente não está falando de negociação, a gente não chega até o contrato, mas a gente já tem um filtro ali de valores. São perguntas relacionadas também ao perfil cultural, às tecnologias de expertise. E em minutos a gente entrega as 3 melhores opções da base de dados toda para esse comprador decidir com quem ele quer seguir conversa. Então, a gente não quer ser rígido a ponto de dizer o A, o B ou o C, mas a gente sugere 3 melhores opções com comparativos em 6 aspectos, né? Cultura, expertise técnica, conhecimento no mercado, preço, SLA. Então, a gente tem uma boa gama de informação reduzida de forma ágil para esse contratante. Principalmente inteligência e disponibilidade de dados e produtividade e eficiência de tempo para tomada de decisão. Legal, bacana. Acho que para a gente fechar essa primeira conversa aqui, eu queria, Ivan, você tem alguma dica, cara, você com 20 anos de experiência de TI, para um fornecedor, para um solution provider, né? O seu solution provider está começando hoje aí, querendo atender grandes empresas. Que eu tenho que fazer, cara? Além de me cadastrar na Match IT, né? Isso
A dica da Rose já deixou. Mas fora isso, o que eu tenho que fazer? O que você acha que é uma boa evolução, assim, uma boa construção de um caminho para virar um bom fornecedor? Acho que se especializar no produto que você busca ser provedor, mas a chave de tudo é a busca por bons profissionais. Assim como a gente busca bons parceiros que são empresas, as empresas são compostas por pessoas e a busca por bons profissionais acho que é o segredo, é o que vai virar o jogo numa empresa que estiver se estruturando, que estiver montando o seu portfólio ou montando as suas verticais ou tentando se estruturar. Então eu comento das verticais, alguém que estiver começando, é natural que aconteça a visão de me especializei primeiro num segmento, primeiro em segmento financeiro ou no varejo ou seja qual for, para que depois eu busque expandir. Se você tentar se capilarizar demais, buscar muitas verticais, vai ser bastante difícil encontrar profissionais, ter match com parceiros. Então acho que a especialização para depois crescimento é a chave do negócio e com bons profissionais. Os bons profissionais são, sem sombra de dúvida, o que vai fazer qualquer empresa provedora de tecnologia crescer, porque é o que viabiliza a entrega de produto de qualidade. Acho que esse para mim é o segredo. E o maior desafio, com certeza, porque assim como a gente tem dificuldade de encontrar boas empresas, as empresas têm bastante dificuldade de encontrar bons profissionais. E isso é matador. Muito legal, muito legal. Gente, obrigado. Acho que provavelmente vai ter outros papos aí. Acho que esse foi o primeiro. Muito bacana. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado.